Vou compartilhar aqui. E aí a gente vai começando com essa revisãozinha rápida. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Beleza. Aí a gente tinha visto o seguinte. Vou dar uma aumentadinha aqui para ver se a gente consegue. Vocês estão conseguindo ver? Sim, professora. Aí a gente tinha visto o seguinte, que um espaço vetorial você tinha um conjunto de vetores, um conjunto de elementos que a gente chama de vetores, que no caso o R2 é um vetor mesmo, e talvez o R2 tenha inspirado esse conceito. Então, qual foi a minha estratégia? A gente trabalhar com o exemplo do R2, tá certo? E depois a gente pensa em outras situações. Vamos começar com esse exemplo inicial tendo em mente, tá certo? E aí a gente viu o seguinte, que você tem o conjunto em si e tem umas operações com esse conjunto, que são a adição, e aí você tem aquelas propriedades usuais, né? Como você pode comutar os elementos na adição, você tem a associatividade, você tem o elemento neutro, você tem o simétrico, o inverso aditivo, e você pode multiplicar por um número e que, assim, que esse... o importantíssimo. Quando você soma dois elementos, quando você está no espaço vetorial, você soma dois elementos desse conjunto, o resultado ainda tem que estar no conjunto. Se o resultado sair do conjunto, não estiver mais no conjunto, então você não considera que você tenha, não é um espaço vetorial. Tá? Então tem que ter o fechamento das operações, tanto da adição quanto da multiplicação por escalar, que por enquanto vocês pensem nesse corpo, não precisa nem saber exatamente o que é um corpo, mas pensa como sendo o conjunto dos reais, tá certo? Quer dizer, é bom saber o que é um corpo, depois eu deixo generalizar, mas eu sei. Por hora, vocês podem pensar como o conjunto dos reais. Aí nessa multiplicação por escalar, você também tem as propriedades usuais, tá? Você tem a distributividade, tanto quando você soma dois vetores e multiplica por escalar, né? Você pode também multiplicar cada um por esse escalar e depois somar, tanto faz. Você pode somar os escalares e multiplicar pelo vetor, ou então pode pegar cada um dos escalares, multiplicar pelo vetor e depois somar o resultado. Tem a associatividade e tem o elemento neutro, que é o número 1, né? O elemento neutro da multiplicação por escalar, quer dizer, você multiplica o vetor por um determinado número, fica no mesmo lugar. Que número é esse? 1. Então, tem um elemento neutro, e aí, pensando nisso, quando é espaço vetorial, tudo dá certo, como é o caso do R2, tá certo? A gente viu também o que era um subespaço vetorial. O que seria um subespaço vetorial? Um subconjunto de um espaço vetorial. Que seria quais seriam os subespaços vetoriais de R2. Aí aqui, com aquelas operações usuais, né? De soma e multiplicação por escalar. Bem, e aí? Alguém pensou em alguma coisa? Lembrou de... Deixa eu pegar só um pouco de água. Alguém pensou em algum subespaço vetorial do R2?
Bom dia para todo mundo, antes de mais nada, né? Alguém chegou a pensar em alguma coisa? De ontem para hoje? Professora, eu pesquisei foi alguns exemplos de subespaço. Aí eu vi uma listinha, acho que da. Deixa eu até achar ela aqui. Acho que do IME da Unicamp, aí tem acho que uns 5, 6 exemplos lá. Dizendo, alguns subespaços, aqui, ó, achei aqui, ó, exemplo, diz aqui, ó, conjunto S e tal, que X1 e X2 pertencem ao R2, sendo que X2 é igual a zero, um subespaço vetorial de R2. Aí ele prova porque que é um espaço vetorial, um subespaço, no caso. Eu vou primeiro analisar o exemplo da Ivete e depois esse exemplo, tá certo? Aí vamos ver aqui. Aí quem falou mesmo aí foi o... Eu, Emanuel. Emanuel. Tá, então vamos ver aqui esses exemplos. Exemplo. Aí vamos ver aqui. Eu vou primeiro ver o da Ivete. Eu vou anotar aqui para não esquecer. Aí depois, se alguém tiver... Emanuel, não sei se eu estou escrevendo certo. Bem, tudo bem. A Ivete disse que ela colocou os números naturais. O que vocês acham disso? Números naturais. Bem, primeiro vamos tentar definir aqui o que é o R2, né? Porque o subespaço vetorial de R2. Então, o R2 seria um símbolo para R, cartesiano R. Então, seria o conjunto do x, y, tais, ou tal que, pode ser até tal que. Professora, eu estava analisando aqui, por exemplo, se eu colocar uma definição aí tem aí o subespaço, e aí quando eu vou multiplicar por um escalar, se esse escalar for negativo, vai me dar um resultado negativo. Então, automaticamente, ele não pertence não só aos números naturais, correto? Certo. E também tem um detalhe, eu acho que ela falou naturais, mas eu acho que ela pensou no seguinte conjunto, no N cartesiano N, né, para ser um subconjunto do R cartesiano R. Então, naturais, eu vou, assim, na verdade, a gente pode, vou botar assim, N, para a gente analisar, o N cartesiano N, né? Eu acho que isso é que ela quis dizer aqui, para ser certinho, né? O X pertence a N e o Y pertence a N. Então, de cara, esse é um argumento muito bom. Então, se você pega, por exemplo, a gente poderia pegar, por exemplo, 2, 3 pertence a N cartesiano N, certo? É um dos... Ele está aqui no R cartesiano R. Agora, o argumento, que quem falou isso? Foi a Fabiana? Não. A Fabiana. Oi, Mariana. Fabiana. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu só anotar essas participações. Vou pegar um papelzinho para fazer isso. Ivete. Fabiana, né? Isso. E Emanuel. Aos poucos eu vou porque eu não estou na tela, eu não vejo os nomes, mas eu tenho que me acostumar tenho que entender as vozes. Eu tenho um sobrinho que é cego, que ele, embora as vozes na família sejam muito parecidas, ele sabe, quando a pessoa fala, ele já sabe quem é. 2, menos 2, menos 3 não pertence a esse conjunto, né? Então, se você pegar não pertence a N cartesiano N. Então, de cara, a gente vê que esse exemplo, com essa observação da Fabiana, a gente vê que N cartesiano não é N cartesiano N, não é subespaço vetorial.
Agora, uma coisa teve interessante nesse exemplo. É que ele é infinito, né? É infinito, mas mesmo assim não resolveu. Agora vamos ver o exemplo que o Emanuel deu. Qual foi mesmo o seu exemplo, Emanuel? Repete aí para mim, por favor. Eu coloquei no chat aqui, professora. É o subconjunto S, tal que x1, x2 pertence ao R2, sendo que x2 é igual a zero. Aí diz, é um subespaço vetorial de R2. Geometricamente, S é o eixo das abscissas. Tá, então deixa eu ver aqui no chat. X2 é igual a zero, x2 pertence a R2. Beleza. Então, seria interessante. Isso mesmo. Isso é um exemplo. Então, a gente encontrou um subespaço vetorial. Então, vamos botar esse subespaço vetorial. Vou botar aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu vou escrever ele assim. Pode ser assim, S0, né? Porque aí você pega todos os pontos de R2 onde o Y é igual a zero, né? S pertence a R. Então, repara, deixa eu mudar aqui a notação. Repara que o S está contido em R2, né? Porque o primeiro elemento está em R e o segundo também. E o zero pertence a R. Então, isso aqui, se a gente for, como o Emanuel falou, vamos pensar aqui na representação geométrica do plano. Isso seria a reta correspondente ao eixo X. Seria essa retinha aqui, né? Beleza? Isso realmente é um espaço vetorial, porque se você somar dois elementos desse formato, vai dar um elemento desse formato, não vai sair disso. E se você multiplicar por qualquer número real, vai cair ainda nessa reta. E o 0, 0 está aí, né? Na verdade, a gente vai ver o seguinte, eu não vou demonstrar mas eu vou tentar convencer vocês de que esse exemplo está atendendo a todas as, digamos assim, aquela listinha que a gente fez, tá certo? Bem, primeiro, a coisa que a gente tem que sempre verificar de cara é se quando você faz as operações, cai dentro do mesmo conjunto, certo? Se o conjunto é não vazio, né, isso é importante, porque no espaço vetorial sempre tem que ter o 0, 0. Então, se o conjunto for vazio, não vai poder ser um espaço vetorial. Então, o espaço vetorial é sempre não vazio. Então, eu gosto de até começar vendo se o elemento neutro da adição está lá, tá certo? Então, o 0, 0 está, continua. Ele é não vazio e aproveita e já vê logo o elemento neutro da adição. Fechado na soma e fechado na multiplicação. Por escalar, né? Então, a gente verificou essas três coisas. Aí vamos ver. Como ele é um elemento do R2, a associatividade, a distributividade, por ser elemento do R2, ele já vai herdar um monte de coisas daquela lista. E a gente poderia ficar preocupado se, por exemplo, se tem um simétrico. Mas aí, como a gente já verificou o fechamento na multiplicação por escalar, a gente já viu que se você pegar o escalar menos 1 e multiplicar pelo vetor, vai estar no conjunto, porque, em tese, você já verificou o fechamento pela multiplicação por escalar. Então, teria, em princípio, o risco, né, quando você pega o subconjunto, de não ter o simétrico. Mas se você, por acaso, já tiver verificado a multiplicação por escalar, você vai ter os simétricos. E as outras propriedades, pelo fato de ser subconjunto do R2, os elementos que estiverem ali já vão satisfazer. Então, na verdade, para verificar se é subespaço, basta verificar se é não vazio, e aí eu sugiro que vocês verifiquem se o elemento neutro está lá logo de cara, e se
é fechado nas operações. Então, vou escrever isso e aguardar, porque isso realmente é um exemplo. E aí, aguardar para ver se vocês conseguem ver outros exemplos, né? Enquanto eu escrevo isso, vocês, né, se quiserem, né, conseguimos um espaço vetorial. Será que tem outros? Será que é só essa reta equivalente ao eixo X? Então, vamos... eu vou tentar aqui escrever isso que eu falei sobre subespaço vetorial. Eu vou botar assim... Não tirei da régua, peraí. Para verificarmos. Então, eu vou botar assim, resultado. Seja... Aí eu vou escrever assim, V com mais multiplicação por escalar, um espaço vetorial. S contido em V eu vou botar assim. Fátima. Oi. Com licença, eu gostaria de fazer uma pergunta, posso fazer? Claro. Eu tava lendo aqui uma coisa aqui sobre espaços vetoriais, né? Então está dizendo uma propriedade assim, seja S um subespaço vetorial de V, então o vetor nulo zero pertence a S. Sim, certamente. Sim. Por quê? Porque é o seguinte, porque entre as propriedades de espaço vetorial, vamos ver se eu consigo botar aqui na folhinha. Você tem essa propriedade, eu aqui na minha listinha é a terceira. Para ser um espaço vetorial, o zero tem que estar no conjunto. E aí, o que acontece? O subespaço vetorial, ele é ainda um espaço vetorial. Então, com certeza, o zero tem que estar nele. Sempre o zero está no subespaço vetorial, por causa dessa propriedade aqui. Aí, o que acontece? Se você verifica que um conjunto... Por isso que eu sugiro, na hora que vocês querem ver se é subespaço vetorial, vocês já olharem de cara se o zero está lá. Se o zero não estiver lá, ferrou, não é subespaço vetorial. Tá certo? Então, aí por isso que eu estou dando essa coisa. Agora, claro, na verdade, se você pega um espaço não vazio e se vale a multiplicação por escalar, vai acabar que o zero vai estar lá, que você pode pegar o número real zero vezes o vetor que tem que estar no conjunto. Mas eu gosto logo de verificar se o zero está lá, justamente para dar uma carimbada, né? E eliminar os casos onde ele não está. Muito boa observação. Obrigado, deixa eu até anotar aqui o seu... quem foi que falou aí? Eduardo Veloso. Oi? Eu sou Eduardo Veloso. Ah, beleza. Estou botando aqui, Eduardo Veloso. As participações. Eu sei que na online é mais difícil participar. As pessoas ficam mais tímidas, mas é bom quando vocês participam. Então, vamos lá. Então, você tem o V, um espaço vetorial. Se seja S, vamos botar assim, seja S contido em V. De modo que
Aí eu vou colocar assim, 0. Esse 0 não é o número 0, é o símbolo para o elemento neutro do conjunto S, tá certo? Ou o 0, mais precisamente, o elemento neutro de V, porque S está contido em V, tá certo? Seja 0 pertencente a S, e adição. Professora, desculpa interrompê-la. Posso fazer uma pergunta? Claro. Os naturais não é um conjunto vetorial porque não tem um inverso aditivo, correto? Não possui um inverso aditivo. Os naturais... Como é Os que é? inteiros. Fala de novo. Não sei se eu entendi direito a pergunta. Os naturais não é um subconjunto vetorial porque não possui inverso aditivo, correto? Vê só, os naturais, eles são um subconjunto dos reais. Mas eles não são um subespaço vetorial dos reais. Tá certo? Isso, mas então é porque ele não possui o inverso aditivo? Na verdade, também, quer dizer, isso é um dos motivos. Porque, na verdade, assim, a gente nem viu ainda, mas é verdade, é fato, a gente viu que o R2 é um espaço vetorial. A gente não viu que R... Agora a gente acabou de ver que R é espaço vetorial, o análogo a R é espaço vetorial, né? Que S0 é espaço vetorial, subespaço de R2. Mas o R também é um espaço vetorial sobre R. É um exemplo meio que trivial, mas é verdade. Então, R, a gente não viu aqui ainda, não falou sobre isso, mas o R realmente é um espaço vetorial. Agora, os naturais não são. Entre outros motivos, é um subconjunto, todo número natural é real, porém, ele não tem os simétricos que não estão lá, por exemplo. Né? É um dos problemas. Mas basta exibir um problema para derrubar tudo. Então, a minha dúvida é o seguinte, os inteiros. Os inteiros, eles são subconjunto, mas não são subespaço vetorial. Por que eles não são subespaço vetorial? Alguém saberia responder? Qual foi a pergunta, professora? Porque a gente pode multiplicar por um escalar decimal? Isso, exatamente. Ou até real, assim, ou até... pode multiplicar por 1/2, por exemplo, pode multiplicar, ou até mesmo por raiz de 2, né? Porque tem números irracionais também, mas também pode multiplicar por um número quebrado, muito bom, muito bom. Então, uma pergunta, professor. Quando é multiplicação por um produto escalar, o escalar tem que pertencer aos reais? Na definição dos números, na definição de espaço vetorial, o escalar pertence a um corpo, seja lá o que for isso. Só que os reais são um exemplo de um corpo. Agora, os inteiros, por exemplo, não são um corpo, porque não tem... Porque para ser um corpo, eu não queria entrar no mérito da questão agora, mas assim, o fato é o seguinte, que para ser um corpo, você tem que ter o inverso... quando o elemento é não nulo, você tem que ter um inverso multiplicativo. Então, os inteiros, eles não são um corpo, tá? Então, você não poderia definir o espaço vetorial com Z, pegando escalar em Z, entendeu? Agora, aqui também tem um detalhe. Professora, a Larissa, ela está sem microfone, ela colocou aqui o que ela acha no chat. Uhum. Aí depois a senhora dá uma olhadinha. Tá, beleza. Eu já vou olhar. Aí deixa eu só fechar, porque eu comecei a escrever esse resultado aqui e acabei não acabando. Então, eu vou colocar e depois eu vou ver a Larissa, né, que botou coisa no chat. Eu vou dar uma olhadinha já. Bem, então... Se você tem um subconjunto... Agora, só que nessas observações que vocês fizeram, eu vou até acrescentar uma coisa aqui. Um espaço vetorial... Vou botar aqui. Sobre...
Sou. Professora, essa é uma pergunta rapidinho. Está compartilhando a tela? Ou só não. Ou tá aparecendo? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo. Tá compartilhando. Tá. Tá. Então é meu. Tá, desculpa, professora. Tá. Então, você já vê um espaço vetorial, vou colocar assim, em relação ao corpo K. Eu não sei se eu ponho em relação ao corpo K, eu vou colocar em relação a R, porque eu não queria ter que agora dizer o que é um corpo. Vamos, por enquanto, pensar sempre em R. Depois, quando a gente avançar mais na matéria, aí eu explico com detalhes o que seria um corpo. Porque, enquanto isso, talvez vocês vejam em álgebra. Então, já vai ajudar aqui. Então, se o zero pertence a S, quando somamos dois elementos de S, o resultado está em S, que é o fechamento da adição em S. Então, só que aí eu vou colocar assim, fechado, haja fechamento da adição em S. Vamos botar assim, haja fechamento da adição em S. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você somar dois elementos de S, dá um resultado em S ainda, tá? Haja fechamento da multiplicação por escalar em S, se acontecerem essas três coisas, então, repara que eu estou supondo que o S está contido em V, tá certo? Então, S é subespaço vetorial de V sobre o mesmo corpo, né? Sobre R, com as mesmas operações. Com o mesmo corpo, que é o R nesse exemplo, e mesmas operações. Em particular, S é um espaço vetorial, né? Porque para ser subespaço vetorial, você precisa ser espaço vetorial. Então, qual é a moral da história? Se você quer saber se uma coisa é espaço vetorial, você pode ver se ele for um subespaço vetorial de alguém, ele é, em particular, um espaço vetorial com aquelas operações, tá certo? Aí vamos ver. Eu acredito que a pergunta feita pelo João, né? Então, eu vou até botar também aqui. Se eu errar o nome, gente, vocês falam, tá? Se eu confundir a voz, alguma coisa assim. Ou o nome, enfim. Vamos ver aqui a opinião no chat. Então, só mais uma dúvida, professora. Os racionais Oi? Os racionais é um corpo? Os racionais são, sim. Você poderia, não é muito usual a gente usar os racionais como o corpo, mas pode ser usado. Você pode analisar se alguém é um espaço vetorial utilizando sobre o corpo Q dos racionais. Pode fazer essa análise.
Normalmente a gente usa o R, tá? Então, quando a gente não diz nada, geralmente a gente está considerando esse corpo os reais, tá certo? Então, os racionais é um subespaço. Os racionais é um subespaço vetorial? Aí depende do corpo que você está considerando. Se você considerar sobre R, ele não é um subespaço vetorial de R, usando o corpo porque você está usando o V e o K como sendo o mesmo corpo. Então, tipo assim, racionais cartesianos racionais. Oi? Isso. Aí é um subconjunto, um subespaço vetorial. Sim, os racionais, se você pegar os racionais... Aliás, todo espaço... Bem, depois isso é um outro detalhe. Vamos ver os... Não vou acrescentar nada. Deixa eu ver aqui a pergunta da Larissa também. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Eu só... Aqui, Emanuel... tem uma dica aqui que eu não sabia, que eu estou aprendendo aqui com o Emanuel. Tem que colocar a opção de modo computador pelo celular para conseguir ver. Tá, eu não sabia que tinha isso, não. Obrigada, Emanuel. Que isso aí pode ser que... Eu vou até anotar isso aqui. Depois eu vou experimentar isso aqui. Colocar a opção de modo computador, que alguém pode perguntar, eu posso falar isso, né? Pelo celular. Eu acho que funcionou, João. Oi? Eu acho que funcionou, não sei, o João não estava conseguindo ver. João, você está conseguindo ver agora? Funcionou. Vamos ver a pergunta da Larissa. Larissa, para ser um subconjunto tem que ser infinito. Para ser um subespaço, né? Tem que ser infinito. Para subconjunto, que pode ser um subconjunto, mas não ser um subespaço. Para conseguir, pelo menos, respeitar todos os axiomas. Mas, como a gente viu, o conjunto dos naturais, apesar de ser infinito, não se encaixa nas regras. Então, aí, no caso, a gente viu que, como a gente estava pensando no subespaço do R2, aí seria o N cartesiano N, né? Eu posso dizer que não é um subconjunto, porque, apesar de ser... não é um subespaço, o subconjunto é. O conjunto dos naturais é um infinito menor que o infinito... Aí, essa questão de ser infinito, aí já é um conceito que vocês vão trabalhar, os tipos de infinito, entre aspas, vocês vão trabalhar em análise, que é uma questão bem, como é que eu vou dizer assim, complexa. É uma questão bem, não é complexa, mas assim, que tem várias etapas, né? Então, agora, o que a gente vai ver... Aí vamos ver aqui. Eu posso dizer que ele não é um subconjunto, porque apesar de ser infinito, não é um subespaço, né? Subconjunto até seria, né? O conjunto dos naturais é um infinito menor que o infinito do conjunto dos inteiros, por exemplo. Os inteiros, eles são subconjunto dos... Essa sua pergunta aí é muitas vezes mais profunda do que aparenta, tá? É uma pergunta de matemática mesmo. Vocês vão estudar isso em análise, ver o que é um conjunto, ver a cardinalidade do conjunto, né? E aí tem umas coisas surpreendentes. Na verdade, tanto os naturais como os inteiros, eles não são subespaços vetoriais de R, mas eles são subconjuntos de R, tá? Agora, o que vocês vão ver é que, na verdade, os naturais e os inteiros, eles têm a mesma cardinalidade. Na hora que você vai contar, ele não é, na teoria matemática, o infinito menor, né? Agora, os reais já têm outra cardinalidade, mas isso vocês vão ver mais para frente.
Aí vamos ver, porque sendo um infinito menor, ele não tem números. No caso dos negativos, que o fariam... na verdade, o que acontece? Tanto os inteiros quanto os naturais são subconjuntos dos reais. Só não são subespaços. Por quê? Porque eles não têm aquelas propriedades todas. No caso, ambos falham com a propriedade da multiplicação por escalar, que foi o que a Fabiana andou apontando aí. Né? Você multiplicar por escalar, a gente está pegando o conjunto dos escalares em R, que é um corpo. Então, nos dois há essa falha. Você não tem fechamento na multiplicação por escalar. Então, beleza? Eu não sei se todas as dúvidas aqui nessa parte foram tiradas. Talvez valha a pena a gente escrever isso como observações. Eu vou cancelar aqui e vou salvar isso aqui. Vamos fazer essas observações, essas perguntas? Então, vamos lá. Observação. Bem, a gente poderia verificar até que o conjunto dos reais é os conjuntos reais, pegando como corpo de escalares os próprios reais, eles são, que é a observação da pergunta do João, R é espaço vetorial. Usando, vamos botar assim, usando o corpo de escalares R. Usando o corpo de escalares R. Então, você pode pegar o próprio R também para usar como corpo de escalar. N e Z são subconjuntos de R. Isso aqui eu estou tentando responder a pergunta da Larissa, tá? Mas não são subespaços vetoriais de R. Porque para ser subespaço vetorial, não basta ser subconjunto. Tem que ser um subconjunto com algumas outras propriedades, com relação à adição e multiplicação por escalar. De R. Pois, em ambos, falha, por exemplo, a multiplicação, o fechamento, né? O fechamento na multiplicação por escalar. Beleza? Então, não sei se eu consegui responder. E quanto à cardinalidade, o que eu diria seria o seguinte, é uma coisa totalmente não óbvia que N e Z têm a mesma cardinalidade num certo sentido. Ou seja, esses, entre aspas, graus de infinito, tá? Só que isso é um assunto que a gente precisaria de mais ferramentas, etc., para trabalhar. E que esse assunto da cardinalidade ele vai ser tratado num outro curso. Ou seja, a pergunta foi ótima, foi excelente, só que a resposta, para ter uma resposta boa, vocês vão ver isso
no curso de análise, tá certo? E é uma resposta não óbvia. Aí a questão é a seguinte, o que eu falo sempre, as perguntas são às vezes mais importantes do que, não digo, às vezes a gente até exagera mais importante, mas são tão importantes quanto as respostas, né? Então, não, e tem assim matemáticos famosíssimos, tipo Fermat, ficou além do que ele fez, etc., ficou famosíssimo por elaboração de conjecturas, né? Então, assim, você fazer perguntas é muito importante. Então, isso aí, nesse sentido, eu estou gostando muito, muito, muito da participação da turma. Né? E também buscar as respostas também é um elemento também que contribui. Então, a gente viu o seguinte, R cartesiano R, primeiro elemento em R, segundo elemento em R. Aí a gente viu que N cartesiano N é um subconjunto, só que você pega o X em N, o Y em N. Aí a gente viu que isso não seria é um subconjunto, mas não é um subespaço, tá certo? Não é um subespaço entre... Aí a Fabiana apontou o motivo, né? É porque, por exemplo, não tem os simétricos, um dos argumentos que já derruba. Aí foi dado esse exemplo aqui. Esse exemplo, eu não sei se eu escrevi aqui, mas eu falei, mas não escrevi, vamos escrever. É subespaço vetorial de R2, tá certo? É um subconjunto e, além disso, tem aquelas propriedades, beleza? Então, repare, embora a palavrinha seja parecida, subconjunto, subespaço, o significado é outro. Porque o subespaço, para começar, ele é um subconjunto, mas ainda tem mais coisa, tá certo? Então, seria isso. Aí, agora, a gente viu um dos subespaços. Será que tem mais algum? Alguém tem algum palpite? Eu não entendi muito bem a pergunta. Oi? Eu não entendi muito bem a pergunta. A pergunta é o seguinte, na outra aula, eu tinha perguntado assim, quais são os subespaços vetoriais de R2, certo? Aí foi dado um exemplo aqui, o eixo X. Se você pegar todos os números dessa forma, S0 aqui, o eixo X, isso aqui é um subespaço vetorial. Entendi. Será que tem mais algum outro? No caso, no eixo Y, que também poderia ser, né? Eu posso colocar... Eixo Y, outro exemplo. Vamos botar esse exemplo aqui. E aí eu posso colocar uma observação, quando eu estiver montando, dizendo que, em vez de colocar S0, colocar 0 e mais uma letra, por exemplo. 0 isso. Com X pertencente aos reais, por exemplo, né? Isso. Então, eu vou botar aqui. Vamos escrever isso aqui. Outro exemplo. Outro exemplo de subespaço vetorial de R2. Aí eu não vou sobre o corpo R com as mesmas operações, tá certo? Vou falar assim dessa maneira mais popular. Então, eu vou colocar aqui. Eu botei S, vamos colocar A, qualquer letra aqui, né? Aí, no caso, eu vou botar o X sendo sempre 0 e o Y um T, por exemplo. T pertencente a R. Isso é um outro exemplo. Então, você poderia pegar essa reta aqui.
caso, seria o eixo das ordenadas, né? Isso, exatamente. Eu estou errando aqui a pontaria, mas seria o eixo das ordenadas. Espera aí, deixa eu fazer ele maior que o eixo. Beleza. Será que tem mais algum exemplo? Professora. Acredito que se for no R3, né? Desculpa, Vinícius, eu entrei junto contigo. Não, tudo bem. Eu tinha pensado nesse negócio também, não só do R3, é como se todo o RN tivesse uma linha lá do triângulo de Pascal, subespaços, menos o vazio, menos ele próprio, no caso, menos 2. Mas no R2, toda reta é um subespaço vetorial? Muito boa pergunta. Será que toda reta é um subespaço vetorial? Eu acho que toda reta é um subespaço vetorial desde que ela parte da origem, né? Isso. Perfeito. Toda reta passando na origem, se eu pegar uma outra reta aqui. Passando na origem, desde que ela passe na origem, né? Então, vamos colocar aqui. Toda reta aqui tem até um abusozinho de notação, né? Mas assim, o gráfico sendo a reta, né? Vamos botar aqui. Toda reta. Vista como... Eu vou botar entre parênteses para não ter dúvida. Vista como subconjunto R2, inclusive assim, toda a reta do R2, né? Vou botar aqui entre parênteses. É um subespaço vetorial de R2. Então, vamos até fazer isso aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho isso no... Não seria também necessário colocar nessa observação que passa pelo eixo 00, pela origem? Ah, sim, toda a reta passando na origem. Claro. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu esqueci de botar. Toda a reta... Então, vamos botar aqui assim, desde que ela passe na origem. Isso é fundamental. Muito obrigada. Desde... Professora, uma pergunta. Então, toda a função de R2 que passa pela origem é um subespaço vetorial? Boa pergunta. Vamos responder essa pergunta. Isso aqui é fundamental, tá? Eu realmente eu omiti isso aqui, eu falei, mas não escrevi. E é fundamental escrever. Desde que ela passe na origem, tá? Porque sem passar na origem, você já diz assim, ó, o 00 não tá lá, babau, adeus, tá certo? Aí vamos ver essa outra pergunta aqui. Aí as duas eu posso tentar botar ali no GeoGebra. Deixa eu até botar essa... Foi a Fabiana, né, que fez esse adendo aí, né? O Emanuel tinha comentado, eu só lembrei a senhora que não... Ah, tá. Obrigada. Isso é fundamental. Aí vamos ver aqui o seguinte. Voltar aqui. Vou aqui no GeoGebra. E vou não esquecer a pergunta do João, não. Tá aqui na... Bem, primeiro eu vou tentar explicar melhor, assim, tentar
ajudar que vocês visualizem essa questão. Professora, é só porque mas polinômios de grau 2 eu acho que acredito que não é, correto? Não seja. Realmente, não vai ser. Mas vamos primeiro ver a questão. Isso mesmo. Eu vou colocar aqui também um caso aqui, vários casos até. Uma reta passando a origem. Tá? Não importa muito bem qual é a reta. Eu poderia andar com esse ponto aqui. Né? Então, o que acontece? Se eu somo dois elementos que estão na reta, tá certo? Quando eu fizer a soma deles, vai acabar caindo na mesma reta. Se eu multiplico por um escalar, cai na mesma reta. E sempre tem o simétrico aqui, estão vendo? Você pega um ponto aqui, sempre tem o simétrico dele aqui. Então, você tem o 0, 0. Então, aquela tal história de que ter o 0, 0 é fundamental e despassar na origem também é fundamental. Quer dizer, por causa do 0, 0 e as outras coisas também. Então, quando você somar dois pontos, não necessariamente cai na mesma reta, tá? Então, beleza. Isso é a questão da reta. Agora, vamos pegar uma coisa que não seja uma reta. Bem, vamos pegar aqui, por exemplo, x ao cubo. Eu peguei uma coisa que tenha positivo, tenha negativo, né? Aí, eu vou esconder essa reta aqui. A reta, isso mesmo, a reta, qualquer reta passando a origem vai ser. Agora, vamos dizer x ao cubo. Eu peguei uma que, assim, que pode criar polêmicas, né? O 0, 0 está aqui. Ela tem vários valores. Será que se eu pegar o conjunto, né? Então, eu vou fazer essa pergunta aqui né? Eu vou colocar aqui a pergunta. S igual a T, eu vou pegar o Y sempre sendo X ao cubo, tá certo? Isso aqui é um subconjunto de R2, porque o primeiro elemento está em R e o segundo também. Então, isso aqui está contido em R2, tá certo? Aí a minha pergunta é se isso é um subespaço vetorial de R2. Vê o que vocês acham. Isso quer dizer, essa pergunta é inspirada na pergunta do João. Oi? Alguém respondeu? Eu acredito que não. Não, na minha opinião. Por conta quando multiplicar com produto escalar. Isso, exatamente. Você multiplica por escalar, você não cai ele dentro do mesmo lugar, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Vamos ver aqui geometricamente. Quer dizer, aí tem outras questões também, mas essa eu acho que é mais rápida de ver. Aí vamos pegar aqui, deixa eu marcar aqui o 0, 0. Aí isso aqui é um ponto, né? Então eu posso até representar ele por um vetor aqui. Eu vou pegar um vetor ligando a origem a esse ponto, só para a gente visualizar, né? Que a cada ponto do plano você pode associar um vetor, né, com aquelas coordenadas, começando 0, 0 e acabando ali. Aí eu vou pegar e criar aqui um controle deslizante. K igual a 1. E aqui eu vou... Peraí, deixa eu fazer assim. Vou renomear, vou botar S. Vou colocar isso, vamos colocar S. Renomear. E aqui vamos colocar, para ele multiplicar o vetor
pelo produto escalar. Vai ficar no mesmo lugar inicialmente, né? Mas aí vamos andar. Deixa eu. Opa! Eu vou botar esse aqui vermelho, por exemplo, para a gente poder distinguir. E aí eu vou andar com S. Tá vendo? Aí quando você anda, você cai num ponto que está fora da curva. Certo? Então, você não cai dentro. Agora, quando você está com a reta, se eu fizer a mesma coisa, eu vou cair, né, dentro da reta. Vamos ver aqui no caso a reta. Eu vou apagar esse aqui. Esconder esse vetor. Esse ponto C. Estou conseguindo sair daqui. Aí vamos lá. Esconder esse vetor. Aí eu vou fazer o seguinte, vamos botar de novo aquela reta. Ponto A. A reta. Né? Aí se eu pegar por acaso aqui um ponto na reta, e multiplicar ele por um escalar, vamos criar aqui um vetor. Vou botar ele de outra cor. Aí eu vou botar aqui SV. SV. Aí vamos botar ele de outra cor. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou andar com S. Aí vamos dizer, vamos aumentar aqui. Não tanto, para poder dar para ver na tela. Tá meio difícil de ver, peraí. As cores são muito parecidas, né? Deixa eu ver como é que a gente pode fazer aqui. Vou mudar essa cor aqui. Então, aí a gente tem... Eu vou esconder o ponto A também, para não ficar, por enquanto, para não ficar muito poluído. Aí eu vou botar um S negativo, que eu acho que vai ficar mais fácil de ver. Por exemplo, S menos 0,6. Então, você tem aqui o V. Aí você multiplicou, você vai cair com uma coisa na mesma reta. Diferente de quando você está. E aí você pode mudar o S, que você vai sempre cair na mesma reta, tá vendo? Beleza? Então, a reta passando na origem, tá beleza, tá valendo. Você não vai ter esse problema da multiplicação por escalar. Mas se você pegar uma outra função, você acaba saindo do lugar, tá bom? Então, então seria isso. Então, aqui seria em forma de pergunta, né? Não de resposta. Então, vamos lá. Isso aqui
Aí seria uma pergunta. E a resposta disso seria o quê? Não. E um argumento seria o seguinte: pois não há o fechamento na multiplicação por escalar. Beleza? Bem, então, por enquanto, o que a gente tem é o seguinte. A gente tem, e se você pegar uma outra reta aqui, isso não é bem uma reta. Se eu botar a reguinha, que aí vai ficar mais fácil. Se você tiver... Opa, não rolou a reguinha. Vamos de novo. Ver se ela vai. Se você tiver uma retinha aqui passando na origem, qualquer que seja a reta, pode estar para cá, pode estar no outra, né? Pode estar assim. Qualquer reta passando na origem vai ser um subespaço vetorial. A gente viu também que se a gente pegar uma outra função, a gente vai ter um problema, que na hora que a gente multiplicar por escalar, sai. Então, retas passando na origem. Além das retas passando na origem, será que tem mais algum subespaço vetorial do R2? Ou seja, algum subconjunto do R2 que também seja um espaço vetorial? O que vocês acham? Alguma opinião sobre essa pergunta? Será que tem mais algum, além das retas passando na origem? Eu acho que não, porque não tem que passar pelo 00 para ser um subespaço, não tem que ter o elemento neutro, né? É elemento neutro que fala? Uhum. Eu acredito que não, a não ser que seja um R3. Ou não? Praticamente, o que você falou, você deu uma dica para um subespaço vetorial que a gente chama de trivial. Sua observação está correta, tem que passar pelo 00. E assim, pegar uma outra função assim, sai. Mas aí o que a gente pode fazer assim para... A sua coisa tem uma dica para um espaço vetorial trivial, a sua observação. Um espaço vetorial que não tem muita graça, mas que não deixa de ser um espaço vetorial. É o que tem só o vetor nulo? Isso, exatamente. Aí embora não tenha muita graça, tenha mais uma coisa assim, especulação matemática do que propriamente. Eu pensei nele, mas eu pensei na mesma hora, eu disse para mim que não, porque seria um ponto, né? Sim, mas aí você pode pensar o seguinte. Você pode pensar nele. Na verdade, isso aí está ligado a uma coisa que eu respondi meio que errado. Que eu estou me dando conta agora por causa dessa exceção, né? Que falaram assim, uma quantidade finita. Né? Se você botar só um número finito de vetores em um espaço vetorial, não. Em geral, se você der 2, 3 pontos, mas no caso do 00, quando você multiplica por escalar, vai ficar S vezes 00, vai dar o próprio 00. Então, naquela coisa que eu falei na aula passada, se não me engano, acho que foi na pergunta do Vinícius,
tem uma única exceção, né? Se você pegar um conjunto finito só com 0, 0, realmente, se eu somar o 0, 0 com 0, 0, dá o próprio 0, 0. Se eu multiplicar o 0, 0 por S vezes 0, 0, dá o 0, 0. E se eu... então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar assim, é a única situação onde você só tem um número finito, que é 1, né? Elemento, que é o elemento neutro. Então, isso aqui, ele, na verdade, está contido em R2 e atende, de uma maneira trivial, todas aquelas propriedades. Tá certo? Um caso particular, né? Oi? Seria um caso particular. Seria um caso especial, que a gente diz que é um exemplo trivial, um exemplo, né? Então, eu vou colocar esse conjunto com esse único elemento subespaço vetorial do R2. Do R2. Tá certo? Porque realmente o 0, 0 está ali. E também tem um outro exemplo, também que a gente chama de trivial, né? Porque também é uma coisa assim, que não tem muita graça, mas que não deixa de ser, porque atende todas as propriedades, de um subespaço vetorial de R2. Além do 0, 0, de qualquer reta passando por origem, vai ter quem aí? O próprio R2, professor? Oi? O próprio R2? Exatamente, próprio R2. Então, não tem muita graça, certo? Não, a gente não é uma coisa que a gente pensa porque não tem graça. É subespaço vetorial de R2. Então, vamos responder aquela pergunta que a gente fez. Eu não sei se a gente vai ter que ir na outra aula, porque eu não me lembro se eu escrevi... porque teria essa exceção, né? Quando sempre que tiver um número finito, sempre vai ter... Agora, só no caso 0, 0, se o ponto for só o 0, 0, aí você tem um caso finito, tá? Eu não sei se na outra aula, o que eu escrevi no quadro, talvez tenha que fazer uma pequena correção. Vou dar uma olhada lá depois. Aí eu vou corrigir lá na página, tá? Se tiver que corrigir. Bem, então R contido em R2, R2 contido em R2 é o subespaço vetorial de R2. Então, qual é a resposta no final? Subespaços de R2. De novo, sobre o corpo R, com as operações usuais, seriam o quê? Subespaços vetoriais, né? Vamos botar assim. Vetoriais. Repara, gente, que tem muito mais subconjunto, mas subespaço, quer dizer, com aquelas propriedades, são o quê? Retas passando na origem, porque aí o eixo X e o eixo Y estão incluídos, né? Origem. O 0, 0 e R2. Agora eu vou fazer uma pergunta. Então, repara que o subespaço vetorial acaba sendo uma coisa simples, entre aspas. Tá certo? Se você já complica um pouquinho, põe x ao cubo, x ao quadrado também não, outras também não, sempre vai ter essa fuga, tá? São coisas simples, são coisas retinhas, são coisas, né? A ideia seria simplificar a coisa. Agora eu vou fazer uma pergunta mais elaborada e depois é que a gente vai passar para os exercícios, tá? Então, a pergunta seria o seguinte: quais
são os subespaços vetoriais de R3. Em relação ao corpo de escalares R, com as operações usuais. Desculpa, professora, qual é a pergunta? É o seguinte, quem são, resumidamente, aqui ficou vetoriais, faltou o I aqui. Quais são os espaços, os subespaços vetoriais de R3? Resumidamente é isso. Quais são os subespaços vetoriais de R3? Aí é rapidinho, aí o ponto seria x, y, z, né, professor? Isso, exatamente. O R3, o que é o R3? R cartesiano E, cartesiano E. Vamos colocar aqui. Eu vou até botar ali no GeoGebra também, para vocês visualizarem também. Aí seria, tipo assim, professora, 000. 000 seria só seria um trivial, né? 0xy, não, 0yz. Vamos botar assim, deixa eu só acabar de escrever aqui o... Tal que x, y, z pertence a R. Só acabando de escrever aqui o R3. Aí vamos ver. Aí a gente vai começar a ver alguns exemplos aqui que vocês estão dando. Depois a gente vai vendo mais. Então, alguns exemplos que foram dados. Vamos colocar aqui uma lista de exemplos, depois a gente tenta... Bem, então, um exemplo seria esse aqui. Qual foi outro exemplo que você deu mesmo, João? 0yz. Tá. Então, seria assim, vamos botar assim. S é igual a 0. Y é um subconjunto. O Y e o Z pertencente a R. É o plano X igual a 0, né? Plano YZ. Então, vamos ver geometricamente. O 000 seria só um pontinho, né? Seria aquela exceção onde aparece finito. E esse aqui seria assim. Vamos olhar ali no GeoGebra. Eu vou esconder essa janela aqui, ou até a gente começa um novo. Vou abrir a janela 3D. Deixar aqui. Beleza? Então, a gente pode botar como uma... Deixa eu ver se dá para botar como uma superfície. Ou botar o plano X igual a 0, né? Que vai acabar. Seria talvez a maneira mais simples de botar aqui. Vamos ver se ele entende. Se eu botar esse aqui. Ele entendeu. Aí seria esse plano YZ aqui, né? Um plano passando na origem, seria o plano YZ. A gente poderia também escrever isso como uma superfície, sem querer dar aula de cálculo 3. Também poderia botar, que aí ficaria numa expressão mais parecida com a que o João falou. Aí seria assim, usando a superfície,
começar de novo. Aí seria 0, por exemplo, ST, ou pode ser YZ se quiser. 0, deixa eu ver se ele aceita o YZ. Aí, acho que teria que ser YZ. Deixa eu ver como é que eu comando de novo, que eu esqueci. Perfis. É esse aqui. Expressão, expressão, expressão. Variável. Valor inicial, valor final. Variável, valor inicial, valor final. Então, seria assim. Perfis. X. Não, seria 0, né? 0. Y. Z. Seria a superfície que ele deu. O Y. Aí só que no GeoGebra a gente tem que botar uma coisa, né? Para ele, que ele não... tem que botar assim, de que valor até que valor você quer que varie. Então, eu vou botar de menos 5 a 5. Aí tem a outra variável, que é a Z. Vou botar também de menos 5 até 5. Aí ele botou aqui, né? Ele desenhou aqui. Vamos esconder essa só para ver que ele fez aqui, tá vendo? Exatamente o que o João falou. Beleza? Será que tem mais alguma coisa além desse plano e do 00, que seja subespaço vetorial de R3? Colocando 0 no Z e colocando 0 no Y. Muito bem. Pulando, né? Isso. Então, vamos colocar aqui. S1. Isso é um exemplo. Vamos botar aqui S2, S3. Você poderia também botar isso aqui, né? X0 Z XZ pertencente a R, ou uma outra maneira que a gente viu que o GeoGebra entende é você botar assim, o Y igual a 0. Seria uma maneira mais rápida de escrever essa fórmula toda da superfície. É o plano Y igual a 0. Aí no GeoGebra, como eu já estou lá na janela 3D, ele já entendeu entendeu que eu quis dizer que é esse plano XZ. Vai entender isso, que ele entendeu esse outro, então deve entender isso. Então, eu vou botar dessa maneira mais rápida, tá lá. E aqui, você poderia botar o plano XY mesmo, né? Botar X, Y, 0. Seriam esses 3 exemplos daria, né? Então, vamos lá. Salvar aqui. Então, assim, exemplo, né? Primeiro a gente tenta ver alguns exemplos, depois a gente tenta generalizar. Então, a gente poderia botar aqui, vamos ver se ele continua entendendo aqui, y igual a 0. Ele entendeu que era esse outro plano. E o outro ele até desenhou, porque ele desenha o plano Z igual a 0, ele desenha lá de cara. Mas ele desenhou aqui um outro plano, Z igual a 0 maior, né, do que ele estava. Beleza? Então, esses 3 planos aí passando na origem, a gente viu que funcionam. Certo? Se quiser, para ter uma visualização melhor, né, apagar alguns para ver especificamente um ou outro. Tá certo? Beleza? Mais algum, gente? Deixa eu ver aqui se o pessoal está falando alguma coisa.
hoje deve ter uma reunião lá na FEBEF para ver a questão das aulas presenciais. Aí, aí vai ser decidido, talvez a gente saia e vá, quer dizer, eu acredito até que vamos sair. E vamos partir para as presenciais. Mais alguma coisa, algo que vocês achem que é um espaço vetorial? E todas as retas que passam pela origem? Uhum. Muito bom. As retas passando pela origem. As retas do R3, né, que passam pela origem. Então, vamos botar isso aqui. Retas do R3 que passam pela origem. Uhum. Por exemplo, você pode botar como uma equação paramétrica, né? X é igual a t, y igual a bt, né? Pode botar assim. Aí pode botar um vetor diretor, né? E depois traçar a reta. E seria uma coisa equivalente. Vamos ver se a gente consegue botar aqui. Eu não sei se eu botar um ponto aqui, se ele vai botar no plano. Eu tenho medo que ele faça isso. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar assim, ó. A igual a tem algum A aí? Não, né? B igual a 1. C igual a 1. E vamos traçar aqui o 0, 0, 0. 0. E vou traçar também um ponto P igual a A, B, C. Tracei o ponto P. Aí eu vou fazer uma reta aqui ligando o A e o P. Certo? Aí, ou poderia pedir para ele criar, né? Mas eu vou fazer aqui a reta. Certo? Deixa eu esconder outro desse plano. Deixar só a reta aqui. Aí eu posso mudar aqui, né? Porque isso aqui, tá vendo aqui a reta, ó? O ponto 0, 0 mais o múltiplo do vetor diretor, que seria o 1, 1. Tá certo? Aí eu posso mudar aqui, por exemplo, o A, o B e o C, eu vou mudando a reta, tá certo? Qualquer reta dessas aqui passando na origem, eu mudando A e B e C, você se pegar um ponto na reta, os múltiplos vão estar aqui, pegar dois pontos da reta, somar, vai dar na mesma reta, o 0, 0 está aqui. Então, vai ser, se você fizer passo a passo aquelas propriedades, você vai ver que você vai ter aqui. Então, se você quiser provar isso algebricamente, você poderia pensar o seguinte, você poderia pensar numa equação para essa reta, assim, né? Por exemplo, vou botar aqui S4 igual a um S vezes ABC. ABC seria o vetor diretor da reta, tá? Que você pode associar um ponto no plano e aí ligar a origem a esse ponto.
S pertencente a R, com A, B, C, números reais, constantes reais, né? Vamos botar assim, constantes reais. Beleza? Então, aí você conseguiria provar direitinho as propriedades. Ok? Retas passando da origem, muito bom. E o que mais? O próprio R3. O próprio R3, muito bom. O próprio R3 é subespaço vetorial de R3. Beleza. Então, qualquer reta passando na origem, o 000, o R3, o ponto, né? O conjunto só com ponto 000, todo R3, e esses planos aqui. O plano x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, que são planos que estão passando na origem. Será que tem mais algum subespaço vetorial além desses que a gente elencou aqui? Bem, eu vou dar uma dica. Tem. Vê se vocês conseguem imaginar algum outro subespaço vetorial que a gente não tenha dito. O R2? O R2. Não, o R2 está aqui, é o S3. É o S3? Ah, tá. O S3 é o R2. Entendi. 00Z. 00Z, de alguma maneira, tá? É uma reta dessas aqui, né? Ah, é verdade, professora. 001. Oi? Verdade, desculpa. Aham. Então, a gente viu esses três planos que a gente botou esses três planos aqui, passando na origem, né? A gente viu que as retas, vamos olhar ali que eu acho que ajuda a se inspirar. Vamos olhar aqui. A gente viu que tem aqui as retas, né? A gente viu que tem esses planos. A gente viu que as retas eu posso mexer aqui, né? A gente viu que coisas tortas não tem muita chance, né? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui. Eu vou criar um outro. Vamos criar aqui. D não tem nenhum D aqui, né? D igual a 2, por exemplo. É igual a 1.
F igual a zero. Vou criar um terceiro ponto. Professora, R3 em R. Oi? R3 em R. Seria? O R3, o R3, sim, o R3 é um subespaço vetorial de R3 em R, com corpos escalares, só que a gente já botou isso. DE é igual a um F igual a zero. F já tem um F aqui. Aí eu vou pegar um ponto Q. D, E, o F, vamos pegar aqui, G. Não sei porque que ele não está botando o F. Vou botar o G. G igual a zero. G igual a zero. Aí vou criar um ponto Q igual a... Engraçado que ele não botou o F que eu queria, né? Ah, botou, tá botando ali em cima. Então, eu vou botar assim. Eu não sei se ele tá entendendo que eu tô... Ele não tá criando controle deslizante. Eu vou apagar esse aqui. Não vou botar zero, porque ele aí não entende por alguma razão. Eu vou botar assim. F igual a 1. Não está entendendo. Estou querendo criar um outro ponto aqui qualquer. Então, para ele não ter dúvida, eu vou botar assim. Mas eu tenho que botar na outra... Ah, não. Teria outros planos? Oi? Outros planos? Outros planos, mas esses outros planos tem que acontecer o que com eles? Passar na origem. Exatamente, são os planos passando a origem. Aí, deixa eu criar aqui um ponto que eu estou vendo que está acabando o tempo e eu não tô conseguindo criar o controle deslizante aqui, então eu vou repetir o valor. Vou botar B, E e um outro controle deslizante que a gente tem. Então, vai ficar um caso meio particular, mas não tem muito problema. B. Criei um outro ponto aqui. Aí, o que eu estou querendo criar? Um plano passando por esses 3 pontos. Então, vamos ver se eu consigo marcar aqui. Aí, eu vou diminuir aqui para aumentar esse e dar uma rodada aqui. Peraí. Tá vendo? Um plano passando por 3 pontos, passando na origem. Aí, por exemplo, se eu mudar aqui uma variável, eu posso mudar qualquer plano aqui passando na origem, não precisa ser dos eixos coordenados, tá? Beleza? Então, é isso que eu estava querendo que vocês dissessem. E aí, como começou a ficar com fome, né? E a inspiração, o que eu falo para acabar a aula? Então, planos passando na origem. Então, planos passando na origem. Então, no R2 também pode ter planos passando na origem? Só que no R2, o único plano do R2 que passa na origem é ele mesmo, né? Só não tem outros planos no R2, contidos no R2. Entendi. Entendeu? No R2 também os planos, só que só tem um. Então, qual é o resumo disso, né? Então, conclusão. É tudo isso junto, né? Os planos passando na origem, então, subespaços, eu vou escrever de uma maneira resumida, né?
Lembrando que tem muito mais subconjunto. Aqui são só os subespaços vetoriais, são os subconjuntos com aquelas propriedades. Vamos botar aqui, do R3. Seriam planos passando origem, planos, claro, que os planos do R3, tá? As retas do R3 passando na origem. Estamos acabando, gente. Segura só mais 2 minutos para eu botar a resposta aqui. Retas passando na origem. Também, claro, que as retas do R3. O todo R3 e o 0, 0, 0. Beleza? Então, salvar. E agora vocês já estão preparados para fazer o primeiro exercício. Claro que não agora. Vocês vão tentar fazer em casa. Vou voltar aqui para a live. Tá? Beleza? Aí queria agradecer a vocês pela paciência. Vou salvar aqui. Eu vou dar uma verificadinha se na outra aula eu não botei, se por acaso se está tudo certinho, em relação àquela exceção, né, de que realmente, se só tiver o 0, 0, pode ser uma coisa finita só com esse elemento, tá? Tem esse detalhe. Então é isso, gente. Eu queria agradecer aí a vocês. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar bem aí a aula, mas aí com isso que a gente viu hoje, eu queria que vocês tentassem fazer o primeiro exercício, tá bom? Que é o primeiro exercício da folhinha, que é para dizer se os conjuntos ali são espaços vetoriais ou não, tá bom? Aí vocês vão utilizar essa coisa de ser subespaço do R3 ou do R2 para tentar ver a questão do 0, 0 está presente. E aí vocês tentem fazer, a gente corrige na próxima aula. E aí segue lá, vai fazer a revisão. O que é linearmente dependente, linearmente independente. Vamos rever isso para a gente poder seguir para transformações lineares, tá bom? Só uma pergunta. A senhora tem algum livro para indicar? Eu botei lá na página, no plano de curso, no final tem uma bibliografia. Aí ele tem vários livros que vocês podem utilizar, né? Tem do Boldrini. Para esse iniciozinho, às vezes o do Boldrini pode ser bom. Aí tem um também que às vezes se usa em álgebra linear 1, eu acho que é Antônio Machado, mas tá lá listado. E, enfim. Tá bom, professor, obrigado. Tá no plano de curso. Beleza? Então, é isso aí, gente. Então, eu estou fechando mais ou menos aí. Alguém quer falar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida, fazer mais alguma coisa? Eu queria agradecer, professor. Muito obrigado aí. Boa tarde para o senhor. Valeu, eu que agradeço aí. Valeu, professora. Boa tarde, fica com Deus. Boa tarde, vocês também. Professora, nessa questão de livro, tem algum outro que a senhora acha que tem uma linguagem mais fácil? Porque os que estão na bibliografia, eles têm uma linguagem bem mais pesada, muito mais notação. Aí eu tenho bastante dificuldade para entender, para assimilar através da leitura. A gente pode tentar ver... deixa eu ver. Daqueles ali... Principalmente do Rabino, porra. Daqui. Eu vou